Hillary e eu nos conhecemos em meados de 2017, quando trabalhamos na mesma empresa. O telemarketing e seu poder de unir pessoas, né? E pasmem, quem nos uniu foi o Los Hermanos. Isso ela explica melhor nesse papo. O carinho por ela nunca foi embora, mas por consequência da vida e diferenças, acabamos nos afastando por 6 longos anos. Quando eu conheci, nem o podcast existia, e agora ela vem aqui e conta um pouquinho dela para todos nós. Então, sem mais delongas, vamos pro papo que está demais. Plataforma, plataforma, plataforma. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 140, plataforma redondo, né? Com a minha amiga Hillary Corina. O nome dela é nome de artista, gente, vocês estão ligados, né? E, cara, fazia muito tempo que a gente nem se falava, quanto mais se vê, né? A gente passou muito tempo. Na verdade, a gente passou pouco tempo juntos e passamos muito tempo sem se falar. Mas estamos aqui de volta porque a gente tem alguma coisa para falar para a galera. E Hillary, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E se apresente para quem não te conhece, quem é você, quem é Hillary por Hillary, né? E mais uma vez, obrigado por você ter topado. Eu que agradeço, amigo. Agradeço pelo convite. Isso é maravilhoso. E então, me chamo Hillary Corina. Como você disse, Corina é o nome artístico. Sim. Bisavó que eu nem cheguei a conhecer. Mas, enfim, tenho 24 anos, sou amazonense, moro no Acre já tem mais ou menos aí uma faixa etária de uns 15 anos. Tem chão que eu moro aqui já, né? Vim pequenininha com a minha mãe. E aí minha família toda é de lá, então só mora eu e a minha mãe aqui. E atualmente trabalho na área da beleza, né? Sou maquiadora profissional, trabalho também na área de design de sobrancelha. Terminei a faculdade ano passado. Da hora. Você se formou em quê? Eu me formei em engenharia ambiental e sanitária. Da hora, você pretendia atuar na área? Então, sim, sempre foi um sonho, né? O curso sempre foi um objetivo desde criança. O pouco que eu tive ali contato com a área foi o suficiente para me saber que eu realmente era aquilo que eu queria. Só que aqui não existe tanta oportunidade como a gente esperava, né? Todos os formandos. Acredito que, assim, tá um pouco difícil para todo mundo que eu conheço. Então, isso meio que acaba me trazendo vários questionamentos. Eu realmente quero. Acho que por esse todo de estar, né, sem estar atuando na área. Tudo bem que eu me formei recentemente e tudo mais. Também faço outra coisa que gosto muito, né? Eu comecei a trabalhar na área da beleza logo depois que a gente se conheceu, né? Bem depois. Sim. E realmente é algo que eu gosto, me traz retorno, já me proporcionou muitas coisas. Então eu fico sempre no questionamento, sabe? Mas assim, quero ter sim um gostinho de passar umas raivas por aí. Da hora. Mano, e tipo assim, eu acho que a gente já pode pegar esse gancho aí pra trocar ideia sobre se formar numa parada. Por exemplo, eu faço faculdade de teologia, né? Já era pra eu ter terminado, diga-se de passagem. Mas, né, existem algumas intempéries na vida que faz com que a gente protele um pouco mais. E a minha, e a minha é paga, né? Então tenho que desembolsar todo mês um valor que eu às vezes não tenho, né? Mas enfim, eu não quero, tipo, não é que eu não queira falar assim, isso vai soar muito prepotente da minha parte, mas assim, eu não me imagino atuando na área quando me formar, por isso que eu te fiz essa pergunta, né, porque é meio que óbvio, a pessoa fez uma faculdade, é óbvio que ela vai querer atuar na área, mas a resposta não foi óbvia, viu, você falou tipo assim, talvez eu queira, mas talvez não sei, porque assim, o que eu faço, que não tem nada a ver com a minha área, embora alguns elementos têm assim, alguma vez, eu trabalho com o público, já me satisfaz de certa forma. Então eu acho que, falando um pouco da nossa geração, né, da nossa juventude, que foi colocada tipo, a ter uma formação, eu acho que isso está mudando também. Eu acho que a cada dia mais fazer faculdade vai ser muito opcional do que mesmo uma exigência do mercado, né? Eu acho que, tipo assim, chega esse momento, né, onde você fica entre escolher algo que te dá prazer e retorno financeiro, óbvio, porque ninguém vive de sonho, né, ninguém vive de amor,
E por aquilo que você realmente estudou para atuar. Eu acho que é mais ou menos esse momento que você tá na sua vida, né? Exatamente isso, Jonathan. Eu gosto muito, né, a engenharia, assim, como eu te disse, eu sou amazonense, então eu sempre fui criada, assim, no meio do mato, digamos assim. Então, Uhum, assim, de estar em contato com a natureza, como se me recarregasse. Sabe quando você está sim. poluída da cidade, das redes sociais, de tudo, mas se você tirar Uhum, ir numa trilha e você volta outra pessoa, é como se você tivesse uma conexão com Deus ali, sabe? sim, sim. E aí a engenharia ambiental em si resolver solucionar problemas ambientais, né? E é muita coisa, são muitas áreas. E Uhum, algumas delas eu me identifico muito, né? Tive o prazer de fazer estágios e tudo mais. Mas a maquiagem também me traz, né? Aquela sensação gostosa, aquela coisa ali, aquela paixão de você estar fazendo aquilo que você gosta, sim. retorno financeiro. Querendo ou não, acredito que a gente acaba se cobrando quando se forma ou quando está prestes. Uhum, Eu preciso arrumar um emprego, eu preciso. Eu acho que a gente sempre também vive em questão de, como que eu posso dizer, provar para o outro, até mesmo sim. que a gente nunca para analisar e ver o que a gente realmente quer, né? Então, Uhum, tô me questionando muito sobre isso ultimamente, sabe? Inclusive, sim. eu até recebi umas cobradas sobre pós-graduação e eu até comentei, né? Questionei, falei, nem sei se ainda quero atuar, né? Soltei assim pelo ar. Uhum, Mas é uma questão que tem que vir de mim, né? Cada um, tipo, como você também e tudo mais. É questão de pagar a faculdade realmente não é fácil. A minha também era, né, particular, tinha que tirar do meu bolso e tive uhum, probleminhas também de questão financeira, mas consegui. E você também vai conseguir. com certeza. É só me organizar um pouquinho mais. E, Hilary, assim, a gente pegou um caminho um pouquinho inverso, porque eu achei legal esse assunto que você levantou aí da faculdade, mas toda vez que eu gravo com amigos, eu gosto sempre de começar a gente perguntando sobre qual foi a visão da pessoa quando me conheceu, né? Ah, Jonathan, por que tu é narcisista? Não, é porque eu gosto mesmo de saber. E eu acho que a gente até já teve essa troca de ideia. Eu puxei aqui na minha memória hoje mais cedo, falei, pô, eu acho que eu já troquei essa ideia com ela pessoalmente. Pra ficar eternizado no podcast, eu queria que você, não sei se você lembra, eu acho que também a gente se conheceu antes desse podcast existir, né? Em 2017. Isso. Eu acho que um podcast nasceu em 2018, então eu nem tinha um podcast. Então, Hilary, conta aí pra galera como é que foi esse prazer de conhecer uma pessoa tão iluminada como eu. Você acredita que eu tava pensando nisso quando você veio falar comigo? Tô lembrando. Então, galera, como que a gente se conheceu? Trabalhávamos na mesma empresa. E assim, eu sou bem tímida, eu sou bem reservada. Mas quando eu me sinto bem perto de uma pessoa e quando né, eu tenho essa liberdade de conversar, eu realmente gosto de conversar. E aí, nesse dia, eu do lado do Jonathan, e o Jonathan lá super sério, fazendo o trabalho dele, e eu inquieta Focado. conversar. E ele super sério lá, atendendo e tudo mais. E aí eu lembro que teve um momento que eu fiquei assim, né? A gente teve meio que uma folga e eu comecei a cantar uma música. Tu lembra, Jana? Lembro. A música do Los Hermanos, né? Morena. Sim. E aí, tipo, foi só eu cantar que ele simplesmente largou tudo, olhou pra mim e falou: cara, assim, tu curte essa música? E eu sim, e aí começou a conversar. E eu vi ali que realmente aquela pessoa que tava lá de cara fechada, fazendo o trabalho dele, todo certinho, todo, né, fechadinho, realmente é uma pessoa muito boa, que, né, eu tive uma amizade muito boa, a gente conversava muito, muito mesmo quando a gente Sim. ao lado do outro. Então surgia assim inúmeros assuntos sobre tudo. E realmente foi uma amizade assim que, né, que a empresa me proporcionou, que são pessoas assim maravilhosas. E o Jonathan faz parte disso, com certeza. Da hora. Você ficou quanto tempo lá? Eu acho que você saiu primeiro que eu, né? Eu saí em Isso. 2018. Eu saí primeiro que você. Eu saí em 2017, acho que março, abril, uma coisa assim. Pode crer. E não voltou mais pra lá, né? Não, não voltei Saiu. mais. Beleza. Eu saí em dezembro de 2018, desligado. E aí eu voltei pra lá na pandemia, em abril de 2020. Eu voltei novamente. Eu fiquei 2019 todinho desempregado e voltei pra lá em abril de 2020. E saí em maio, no dia do meu aniversário, dia 27 de maio de 2022, porque eu consegui um outro emprego muito melhor. Não é pouco melhor, não, muito melhor. E aí eu fui lá só para pedir o desligamento mesmo e tal, e agradeci pela oportunidade e sair fora. Porque assim,
o que eu levo de muito daquela empresa, além, óbvio, de todo o aprendizado que eu tive lá, porque foi meu primeiro emprego, né? Foi a primeira vez que eu soube lidar com o meu próprio dinheiro, foi lá. Então, nesse sentido profissional da parada, eu também sou muito grato. Eu não gosto de cuspir no prato que eu comi por tanto tempo. Mas, assim, pesando o sentido profissional e o pessoal, a empresa me trouxe muito mais coisas positivas no meu pessoal, que é isso que você acabou de falar, convive com pessoas, conhecer pessoas diferentes, cara, era Rio Branco todo ali, sabe? É Rio Branco todo, é o cara de classe média, o cara de classe baixa, o cara, enfim, todas as áreas estavam ali no mesmo lugar, e ali todo mundo era a mesma coisa, todo mundo era a mesma pessoa, e eu aprendi muita coisa com muita gente ali, com experiência de vida, com histórias de vida, pessoas que já eram pais, já eram mãe, tipo assim, pessoas que não tinham pai, pessoas que não tinham mãe em casa, tipo, mano, muita coisa assim, foi as pessoas que me trouxeram, né, assim, então de certa forma ficou, né, essa amizade, assim, com muita gente. Você ainda fala com alguém de lá? Então, eu tenho contato com algumas pessoas, assim, né? Tenho em rede social, no Instagram, mas, tipo, de ver pessoalmente, não. Inclusive, esses dias, assim, já tem um mês, mais ou menos. Aqui, onde eu moro, mora uma das meninas que também trabalhavam lá. Aí, uma vez eu tava passando, ela me cumprimentou. E, assim, de choque, como foi muito rápido, eu não lembrei. Fiquei com a imagem dela na cabeça. E logo depois eu lembrei dela. Mas, assim, pouquíssimas pessoas mesmo. Mas, né, teve outras, assim, por exemplo, tem uma amiga que, mesmo depois de lá, a gente continuou a amizade, né, da minha casa. Então, eu sempre ia lá, ela sempre ia na minha casa, enfim. Eu peguei amizade com a família dela, todo mundo. Então, são poucas. Da hora. Você tinha quantos anos naquela época? 2017? Eu tinha uns 18 e fiz 19, ainda lá. Pode crer. Foi teu primeiro emprego ou não? Eu emprego de carteira assinada. Da hora. Aí de lá você foi pra onde? Você ficou Aí de lá parada? não trabalhei mais em nenhuma empresa de carteira assinada, né? Eu já Uhum. aprender. De lá eu já comecei a aprender. Eu saí de lá por conta da faculdade, porque os horários não batiam. E aquela de trocar, né? De eu conseguir trocar pela tal, e aí meio que, né, me desligaram. E aí, em seguida, começou a dar certo essa questão de empreender por um acaso, né? Foi tudo muito assim, por um acaso. Não era os meus planos empreender. Então, veio abrindo para mim e eu fui indo. E realmente era bem melhor eu estar trabalhando para mim do que estar numa empresa, porque eu conseguia fazer os meus horários, né? E aí, de lá, então, eu trabalhei, fiz em outros cursos e tudo, ministrei cursos, né, em outra empresa, mas por contrato. Da hora. Aí, no caso, você tá falando da maquiagem. Isso, da área da beleza, exatamente. E Hillary, como é que foi? Tipo assim, como é que surgiu essa vontade sua em trabalhar com essas paradas? Porque, assim, a gente tem um estereótipo feminino, né? Eu falo estereótipo porque tem duas amigas que elas não são assim, então por isso que eu falo que é um estereótipo, não é um padrão que serve para todas as mulheres. Mas a gente tem um estereótipo de olhar para a mulher como, tipo assim, uma pessoa que já nasce sabendo, tipo, se vestir ou se maquiar. Assim, então eu percebo que tem que ter uma certa predisposição para a parada, né? Porque uma coisa é você gostar de se maquiar, outra coisa é você gostar de maquiar outras pessoas. Essa é uma outra parada. Então eu queria saber daí, como é que surgiu esse teu interesse? São coisas muito diferentes, né, cara? E quando tu diz isso sobre não é toda mulher que sabe se maquiar e tudo mais, se arrumar, eu acho que também entra a questão de personalidade aí, que a gente vai se descobrindo. Eu, particularmente, não sabia também, não. Jonathan, nem vaidosa eu era. Então, assim, minha mãe sempre ficava ali, se arruma e tal. E aí, com o passar do tempo, fui descobrindo minha personalidade e fui começando a realmente me maquiar. Eu me considero ser uma pessoa autodidata, porque tudo que eu tenho curiosidade, eu quero aprender, vou lá e tento aprender, né? E aí foi o seguinte, comecei, né, a fazer... Gostava de assistir alguns vídeos de algumas profissionais que até hoje são grandes inspirações para mim. Inclusive, né, uma ícone famosa aí, assisti muito ela, que é a Boca Rosa, né? Todo mundo conhece. Aí, o Fred, do BBB. E, enfim. Você conheceu ela? Pessoalmente, não, mas ela já veio aqui no Acre. Ah, tá. Beleza. Não consegui, né?
ir no teatro, na época ela fazia um teatro. E aí é o seguinte, eu comecei a curtir, aí comecei a tentar me reproduzir. E o fato de eu tentar conseguir me reproduzir, eu ia para alguns eventos, tipo, para festa, para qualquer evento, eu começava a me arrumar, então eu começava a me maquiar. E aí as minhas primas gostavam, as minhas amigas gostavam e tudo mais, até que um dia uma prima minha me chamou, né, pra ir na casa da tia dela, fazer uma maquiagem nela, na família, né, nas tias, para uma colação de grau. Não era um culto ecumênico. E aí eu fui, né, cobrei um valor simbólico e tudo mais, na época eu não tinha nem noção de valores, e fui o que tinha. Basicamente eu tinha pouquíssimas coisas, assim, e de uso pessoal. Sim. E aí eu fui, né, tentei dar o meu melhor com o conhecimento que eu tinha, porque a maquiagem não é só você pintar a cara de outra pessoa, realmente tem muita coisa por trás. Tem estudos de colorimetria, estudos de visagismo, então você tem que entender da parada toda. Por lá, no culto, as amigas do formando viu a maquiagem, gostou e pediram o meu contato da minha prima. E assim a minha prima passou o meu contato para elas. E aí elas marcaram comigo no dia da colação e no dia do baile. E assim eu fiz a maquiagem nelas. E aí foi no boca a boca. A outra amiga gostou e assim foram entrando em contato comigo. Até que a minha mãe sentou e falou assim, cara, por que você não investe? Né? Vai com o que você tem. Né? Tentou assim conversar comigo, me dar ideias de como eu poderia iniciar. Porque eu não tinha noção, entendeu? E aí eu comecei a pensar, não, eu posso fazer isso, o dinheiro que eu conseguir, eu vou juntar e comprar isso, que são coisas que eu tenho mais necessidade fazendo. Aí peguei e fui pro Instagram. Eu falei, cara, a maior ferramenta que a gente tem nas mãos de ganhar dinheiro é o Instagram, então vamos pro Instagram. E fui pro Instagram e comecei a postar, comecei a divulgar e tudo mais, comecei a ficar bem presente na rede social, né, na minha outra rede social, não na conta pessoal. E comecei a ser mais vista, né? Comecei a ganhar nome. E aí fui estudando mais, desde então autodidata, né? Os únicos cursos assim que eu tenho, na verdade, o único curso que eu tenho é voltado à colorimetria, mas os profissionais eu não tenho. E aí estamos aqui até hoje, estamos aí numa bagagem de 5 anos na área da beleza. Da hora, e você tá com 40 anos hoje? Essa história toda e você tem o quê? 22 aninhos? 24. Ah, é, 24. Isso. Pô, a gente só tem 2 anos de diferença, né? Você vai fazer 25 esse ano? Isso, 25 esse ano. Então a gente tem 2, eu vou fazer 27 esse ano. Da hora. Isso que você falou, Hilary, tem a ver com o que eu falei lá no início, né? Sobre a nossa sociedade tá se adaptando. Na verdade, não é que a gente tá se adaptando, a gente tá mudando, né? E cada vez mais a faculdade ela vai ser menos cobrada, vai ser menos exigida como um pré-requisito para, dependendo da área, óbvio, né? Que tipo assim, nas áreas mais tradicionais, tipo saúde e direito, aí tem que ter faculdade mesmo, não tem para onde fugir. Mas assim, para outras áreas não. Como por exemplo, a maquiagem, né? Que você acabou de falar. Sim. Cara, eu posso olhar para uma pessoa que tem N cursos, mas que não tem experiência nenhuma, e eu posso olhar para uma pessoa que não tem curso nenhum, mas que tem uma bagagem com a área, porque no currículo dela ela já tem trampos que me dão uma certa segurança do que ela fez, porque ela tem referências, né? Então eu prefiro mais ficar com essa pessoa que tem bagagem, que eu consigo moldar ela, né? Tipo, no ritmo da minha empresa, ou no meu jeito de trabalho, do que com uma pessoa com N cursos. Eu gravei recentemente com a chefe de cozinha, Alice Marques, né, a chefe de cozinha acreana, muita gente boa ela, e ela falou isso, ela tocou nesse assunto, né, ela falou que a maioria, eu fiquei até abismado com esse dado que ela me passou, que a maioria dos chefes de cozinhas, tipo, renomados que tem por aí, não são formados na área da gastronomia, né, eles são pessoas que, tipo, têm muito currículo, né, teve muitos trabalhos, tem muitas referências, e é nesse sentido que eu acho que a gente tá encaminhando também, tipo, porque, cara, eu reconheço que a faculdade ela dá uma bagagem pra gente muito boa, mas querendo ou não, são 4 anos que a gente fica preso a um lugar, né? Onde a gente, tipo assim, você tem que escolher, você tem que fazer escolhas como você mesmo fez, teve que escolher entre trabalhar e fazer faculdade. Então, tipo assim, a faculdade ela meio que prende a gente em muita coisa. E você tendo tempo para fazer outros trampos enquanto você trabalha, enquanto você atua, por exemplo, eu ainda não me formei em teologia, mas já dei aula várias vezes na minha área.
tá ligado? Então, tipo assim, eu não precisei me formar para poder começar a dar aula, eu já dou aula na minha área. Então, assim, isso já serve pro meu currículo também. Você entendeu o que eu tô querendo dizer, né? Que às vezes eu sou prolixo, eu falo pra caramba. Eu falo pra caramba, eu falei, pô, no final eu vou fazer uma pergunta top. Não vou fazer pergunta nenhuma, eu só tô conversando. Mas você entendeu, né? O que eu quis Sim, dizer? sim, existem muitas pessoas hoje em dia autodidata. Essa questão também, como que eu gosto de dizer, existe um certo preconceito também, né? Assim, da sociedade, até mesmo da gente, de não, eu Sim, tenho a faculdade, eu tenho que, ou quando finalizar a faculdade, tenho que de imediato ter o emprego, tenho que fazer um concurso. Gente, não é todo mundo que quer fazer um concurso. exato. Ah, isso me irrita. Nossa, eu sempre ouço esse Me tipo de irrita. direto. É um pouco chato, entendeu? Porque eu acho que cada um tem o que, né, quer e É, tem de fazer o que quer com a sua vida. Eu acredito que a gente só vive uma vez, né? Não sei se vai ter reencarnação, então se não tiver, eu vou aproveitar aqui, entendeu? E é, fazer, né, no momento, o que me dá prazer, o que me traz retorno e tudo mais. Mas é como você disse, a moça que gravou com você, a maioria das pessoas, dos cozinheiros, dos chefes de cozinha, não tinha curso na gastronomia, mas eram pessoas autodidatas, né? Que se você sim. consegue estudar em casa, eu consegui estudar em casa, eu consegui ter um domínio de várias técnicas, né, de colorimetria, visagismo, que muitas pessoas por aí não têm esse conhecimento tão grande sozinha. E são coisas, e eu fico assim, eu sempre converso com algumas colegas de profissão que sempre pedem uma ajuda e tal. E eu falo assim, gente, faz o curso de colorimetria, porque é uma parada muito louca. Entra até Sim. aí, entra Newton, entra outros físicos lá para você entender realmente da onde que vêm as cores, como que a gente consegue enxergar as cores. É uma parada muito louca, até Uhum. chegar no nosso objetivo, que é a maquiagem. Então, por trás disso tudo tem um estudo, velho. Muito louco. Sim. O que que seria eu não sei nem pronunciar essa palavra que você acabou de falar. Colorimetria? O Colorimetria. que que seria esse bagulho? São estudos das cores, né? São estudos, como por exemplo, quem faz Pode colorimetria crer. é cabeleireiros, tatuadores, design, Uhum. entendeu? Designs interiores. Qualquer pessoa que trabalha nessa área que envolve cor tem que ter Sim. colorimetria, né? Então, com a colorimetria você consegue trabalhar de diversas formas. Você consegue criar cores, se você tem um Uhum. momento, entendeu? E aí, são várias áreas que consegue trabalhar com a colorimetria. E aí, por exemplo, eu entendo, por exemplo, chega uma cliente para mim e ela não tem noção do que ela quer, mas ela Uhum. da roupa que ela vai usar, ela sabe o evento que ela vai, e ela traz todas essas informações para mim. E a partir do momento que ela senta na minha cadeira, eu vou criar para ela uma maquiagem ideal para ela, que combine com a roupa dela, que combine com o tom de pele dela, cabelo, sobrancelha, tudo. E com a personalidade também. Sim, sim. Eu ia entrar nesse assunto agora que você acabou de levantar. Tem cliente que já chega, já tem uma noção do que quer, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui hipotético, mas eu acho que já deve ter acontecido contigo. Sim. É, tem alguma ocasião onde a cliente chega, né, com uma ideia de maquiagem, mas você percebe que aquela ideia que ela, tipo assim, destoa um pouco sei lá, da roupa que ela quer usar, do tipo de evento. Às vezes dá para perceber que a pessoa passa um pouquinho do ponto. Óbvio que essa minha visão é uma visão de leigo, uma visão de alguém que não entende da parada. Mas você, Uhum. tipo assim, percebe que uma maquiagem destoada do bagulho, ela desvaloriza a própria maquiagem, né? Tipo assim. Sim, claro. Vou te dar vários exemplos. Existe essa questão da maquiagem. Por exemplo, a cliente chega com uma referência e Uhum. aquela referência que ela quer não é ideal para o formato de rosto e formato de olhos dela. Sim. Você fala assim, eu quero que fique exatamente igual. E não é assim. Todo mundo tem uma beleza única, então são traços diferentes. O que eu vou Sim. fazer é o quê? Pegar aquela maquiagem como inspiração e adaptar para o formato e estilo de olhos dela, certo? Sim. Existem também o fato de pessoas virem com uma referência de maquiagem bem pesada, uma maquiagem Uhum. testa, para, por exemplo, fazer fotos durante o dia a dia. Às vezes, acaba que ofusca a beleza que a luz natural do dia pode trazer para ti, para a pessoa, durante as Sim. fotos.
entendeu? Então eu prefiro que seja algo mais harmônico, algo mais suave, porque como são fotos durante o dia, fotos, né, na luz do sol e tudo mais, é ideal fazer uma maquiagem que favorece, que fique bonita. Então uma maquiagem mais carregada, mais festa, mais, né, não vai favorecer, pelo contrário. É quase uma ciência, né, cara? É. Pô, tipo, a luz, o rosto, a cor, é muita informação que a gente acha que não tem, né? Mas quem trampa com a parada sabe. E assim, Hilary, como é que você enxerga o mercado no sentido de Rio Branco em relação à tua área, tipo, a maquiagem? Aqui em Rio Branco, eu acho que assim, existem algumas pessoas que falam que o mercado está bem saturado, né, para maquiadores, mas eu acredito que para todas as profissões. Então, assim, tu tem que ser o Uhum, diferencial, cara. Tu tem que ser o diferencial, entendeu? Aqui em Rio Branco também. Aqui existem muitos profissionais na área, né? Profissionais maravilhosos. E, assim, você tem que ser o diferencial, tanto naquilo que você vai entregar para sua cliente, tanto naquilo, uhum, né, que eu digo na maquiagem, no atendimento, e em fazer elas que elas se sintam especiais, entendeu? Porque, cara, eu sim, vou te coisa, velho. Às vezes, é óbvio que a pessoa vem para fazer a maquiagem, para ir por aquele evento, acaba que mexe com a autoestima da pessoa, né? Ela vai se sentir certeza. melhor, mais bonita. E às vezes, Uhum, inclusive eu tenho algumas clientes minhas que falam que vir até a mim é como se fosse uma terapia, porque elas sentam, fecham os olhos e começam a desabafar, entendeu? da Então hora. é uma experiência, é um diferencial, entendeu? Então aqui em Rio Branco, de fato, você tem que ser um diferencial. É uma área que realmente dá dinheiro se você souber trabalhar, se você souber administrar, se você souber empreender. Como eu te disse, Uhum, o Instagram é uma ferramenta muito poderosa, mas eu tenho assim outros planos de que são fora do Acre. da hora. Então, no caso, você pretende sair fora do Acre em breve. Digamos que não é uma coisa que eu venho planejando, né? Mas é uma coisa que eu venho Sim, olhando com outros olhos. Inclusive, entendi. esse ano passado, me bateu a louca e eu queria ir embora do Acre. E aí eu decidi Uhum, ficar mais um pouquinho, né? Dar mais umas oportunidades em relação à engenharia. Mas você ser autodidata, você, né, fazer. Como eu sempre falo, eu sempre fui uma pessoa assim de fazer meus corre, sempre faço os meus corre, entendeu? da hora. Sempre me Uhum, viro, dou um jeito. Então, assim, acho que você consegue se adaptar. Não tão fácil, né? Mas consegue. uhum, sim. Cara, e assim, tem outra parada também, né, que eu acho que, eu até falei isso pra Alice, quando a gente tava falando de gastronomia. A gente não gosta, né, quando falam que o Acre é atrasado, mas assim, nesse sentido é muito atrasado, né. Para essas áreas, por exemplo, fotografia, maquiagem, culinária, enfim, a gente tem ainda um certo receio, ou então um público muito restrito da parada, né? Isso, a questão do público. E foi até uma pergunta que eu fiz para Alice, né? Se eu perguntei se o curso de gastronomia era um curso elitista, porque a gente não costuma ver muita gente fazendo curso de gastronomia. E eu não acho que seja por falta de interesse da galera. Eu sinceramente não acho. Porque eu dei até o exemplo do meu irmão, né? O meu irmão, ele cozinha, ele gosta de cozinhar. Ele tem só 15 anos, ele cozinha muito bem. Para a idade dele, ele também é autodidata, ele aprendeu, tipo, ele faz as coisas, ninguém nunca ensinou para ele a fritar um ovo, mas ele sempre fez as paradas. Então eu não acho que seja falta de interesse da galera. Mas pode ser que as oportunidades sejam restritas, o próprio mercado seja restrito, falta informação e tudo mais. Eu acho que, como é que você enxerga esse sentido, assim, em nível Acre, né? Em relação à sua área, no caso da maquiagem. Então, depende muito da forma de pensar de cada profissional. Um pouco mais além da maquiagem, sabe? Por exemplo, aqui eu trabalho renovando, ajudando a melhorar a autoestima das pessoas, né? E Sim. falando de momentos especiais, porque uma pessoa que me contrata o meu serviço para deixá-la mais bonita no casamento dela, num ensaio fotográfico de gestante, uma coisa que vai ser pro resto da vida, é uma É. responsabilidade grande, velho. Então, assim, eu sinto uma vontade a mais de ser uma referência, né, para outras pessoas, né, conseguir transmitir o meu Uhum. conhecimento, não só aqui no Acre, entendeu? Mas para outras pessoas
aí fora do Brasil, né? Tanto que eu já estou estudando também possibilidades de cursos online, né? De ministrar o meu curso para outras pessoas também conhecer o meu trabalho. Então, assim, eu tenho esse pensamento. Quem sabe futuramente também trabalhar com uma linha de maquiagem ou com outros profissionais aí que trabalham na loucura de, por exemplo, desfiles, novela, entendeu? Sim. Mais ou menos essa parada aí. Então, aqui no Acre não tem, entendeu? Essas oportunidades são mínimas, são de empreender mesmo, que também não é ruim, óbvio. Sim. A Alice também falou isso. O caminho é realmente. Porque vai chegar uma hora, chega uma hora para todo mundo que é acreano, e eu falo isso com propriedade, porque eu sempre morei aqui, desde que eu me conheço por gente. Chega uma hora que o Acre fica pequeno, né? Tipo assim, todo mundo já te conhece, você já atingiu o seu teto. Tem um teto, né? Que você atinge aqui. Você já atingiu esse teto. Se você é uma pessoa. Aí eu quero ter muito cuidado em falar sobre isso agora. Mas, Isso. assim, se você é uma pessoa que não tem grandes ambições, ou se você não é uma pessoa que não tem uma ambição além daquela, você se limita aí, você fica aí, tá tudo bem também. Sim. Ninguém é obrigado a querer mais, né? Mas se É. você é uma pessoa que quer mais, cara, você tem que sair. Você tem que sair do Acre e procurar. E eu acho não é nem só o conhecimento em si, porque a gente vive uma globalização hoje que você pode fazer cursos online morando onde você morar, mas em relação a contatos, experiências, é o que vai trazer o diferencial de fato, né? É porque a gente tem um estigma de achar que crescimento é só financeiro ou de carreira, mas existe um crescimento pessoal que vai muito além disso, eu acho que antecede isso, né? Que é você se sentir realizado na parada que você faz. Porque você imagina, você atinge o teto no bagulho que você faz, e aí você quer mais, mas por não ter mais, você tipo se sente, ai, não tá me mais fazendo bem. Você começa a se questionar se aquilo ali realmente é sua parada. Você sabe que é sua parada. O problema é que você atingiu o limite e você acha que não tem mais para onde ir, mais para onde crescer, né? Exatamente. E aí vem a frustração, vem a ansiedade, vem aquele momento depressivo, que a Sim. maioria das pessoas estão passando por isso. E eu entendo, que eu também, né, passei por essa fase. E às vezes ainda Uhum. saídas. Mas é como eu te disse lá no início, cada um tem a sua vida e pode fazer o que quiser com ela, né? Então, quem, Claro. né, não quiser sair da zona de conforto, tudo bem também, né? Não ter suas ambições, se aquilo para você tá ótimo ou se não tá, enfim, cada um, como eu te disse, cada profissional tem uma mentalidade diferente, tem um objetivo diferente, né? Então, isso depende muito do ponto de vista de cada pessoa. Sim. Geralmente, já que a gente não se falou nesse período de 2017 para cá, como é que foi para você o período de pandemia, né? Quando eu falo para você, não só no teu sentido pessoal, mas também no teu sentido profissional, né? Como é que foi para você esse período de pandemia? Como é que você conseguiu, como é que você passou por ele? Como é que foi aí na tua vida esse rolê? Então, esse período de pandemia foi bem pesado, né, para todo mundo. Uhum. Mexeu muito com a minha questão, digamos, saúde mental, né? Sim. Uhum. Explorou aquilo que já estava ali me cutucando, entendeu? Então, assim, foi um período muito difícil. Além do medo do vírus, né, da doença e tudo mais, ainda tem a questão financeira, né, a questão profissional. Ainda bem que, né, teve durante a pandemia o governo, né, disponibilizou o auxílio, né, para quem não trabalhava de carteira assinada, né, Sim. empreendedores e tudo mais. Então, assim, ajudou bastante. Foi o que ajudou. Então, assim, quando podia, quando ele disse não, pode dentro das regras, dentro né, de tudo fazendo tudo direitinho, eu voltava com os atendimentos. E aí Uhum. aconteceu, só que tinha um porém, não tinha evento, não tinha festa Sim, sim. fazer, entendeu? E aí, um presente que eu ganhei de aniversário, no meu aniversário eu ganhei um presente, uma tia minha me presenteou com um curso de design de sobrancelha, que pela lógica, né, é uma coisa que Uhum. complementa já a área da maquiagem, inclusive as minhas clientes Sim. muito isso de mim, e obviamente sobrancelha a gente tem que estar fazendo a cada 15 dias, né, Uhum. diferente de maquiagem. Então, esse curso veio, assim, de uma forma para realmente ajudar a agregar. E foi uma das coisas também que somou pra caramba, ajudou pra caramba.
E, assim, as coisas melhoraram, que eu digo assim, de eventos e tudo mais. Uhum. Né? No final de 2021, já para 2022, graças a Deus, tudo voltou ao normal, assim, na questão, né? Para todo mundo. Para todas as profissionais, assim, que eu Sim. conheço também. Mas foi bem punk, mas deu para sobreviver. Claro também, assim, né, que a gente também tem a rede de apoio, que é a família, né? Todo mundo se ajudando e tudo mais. Mas essa Uhum. questão de você sempre estar ali, ter o meu dinheiro, ser um pouco mais independente, foi bem pesado. Da hora, entendi. É isso, Hilary, muito obrigado por você ter colado aqui, a gente ter trocado essa ideia nesse domingo, que é um dia típico, viu? Não costumo gravar no domingo, mas pela Hilary a gente faz um esforço, né, para gravar no domingo. E graças a Deus, Deus nos abençoou com um clima agradável, né? Porque geralmente, pô, a tarde de domingo é muito quente e hoje não estava quente, deu pra gente gravar tranquilo. E tem um quadro aqui dentro do nosso programa, que é um quadro novo, tá? Ele foi criado esse ano, que é o convidado, no final, ele indica alguém que ele acha que eu deveria convidar. Isso não é garantia nenhuma de que eu iria convidar a pessoa, eu já deixo isso claro, para depois falar, pô, Jonathan, eu indiquei e tu não convidou, mas essa pessoa vai ganhar pontos na frente de outras pessoas porque foi uma indicação de um convidado. Então, a chance de eu chamar essa pessoa aumenta. Então, você imagina, eu nem conhecia a pessoa e agora ela ganha uma vantagem enorme para eu convidar. Então, Hilary, quem você indica é uma pessoa que você acha que seria legal eu trocar ideia? Então, assim, quando você falou, já veio várias pessoas na minha mente, né? Mas assim, voltando para esse lado de empreender, que eu acredito que são várias pessoas que escutam seu podcast, né? Isso pode servir como inspiração também. Então, tem uma amiga em especial que também é empreendedora, ela trabalha com personalizados, e eu acho que seria bem bacana bater uma ideia com ela. O nome dela é Vanessa. E é Passione Personalizados. Da hora, anotado. E Hilary, suas considerações finais, mais uma vez obrigado, foi muito bom te rever, mesmo que seja de forma virtual, né? Você na sua casa, eu na minha, mas foi muito bom te rever, saber que você está bem, saber que você passou pelas intempéries da vida e você tá bem pessoalmente e profissionalmente na sua área. E esse é o seu lugar de fala, né? Eu costumo brincar que esse é o lugar de fala do convidado, finalzinho, que você pode mandar abraço para quem você quiser, falar o que você quiser. Talvez eu não tenha perguntado alguma coisa que você queira falar. Fique à vontade. Então, agradeço também pelo convite, é uma honra estar aqui com você, né? Eu vejo assim você como uma pessoa muito talentosa, muito inteligente, né? Do pouco que a gente passou juntos lá na empresa, tudo que a gente conversava, eu via que você realmente é top, é uma pessoa assim iluminada, como você disse. Então, Sim. vejo que você vai muito longe mesmo com esse podcast. Daqui uns dias, com certeza, vai estar estourado aí, não só no Acre, mas fora do Acre também. Eu desejo muito sucesso nessa jornada, né? E agradecer novamente por ter me chamado, né? Por eu falar um pouco mais sobre mim, para as pessoas saberem quem eu sou, né? Sobre o meu trabalho, que é basicamente a minha vida. Então, assim, gratidão de verdade mesmo, por não esquecer de mim, né? Por lembrar de mim. Claro. Vários obstáculos aí para a gente, né? Tá aqui conversando virtualmente, batendo ideia. E é isso, muito obrigada mesmo. Tamo junto, amiga. Até a próxima. Até a próxima.